aborda um estudo recente que foi feito utilizando bactérias na produção de biocombustível a partir do gás carbônico, como uma alternativa para reduzir a concentração desse gás, que é um dos gases causadores do efeito estufa. Assim, reduzindo a concentração desse gás, leva-se também a uma redução do efeito estufa causado. Essas bactérias, elas conseguem absorver o gás carbônico, utilizá-lo no metabolismo e liberar gás carbônico na mesma quantidade, a mesma concentração que foi absorvido. A vantagem seria, portanto, que ela não estaria, assim como diferente dos combustíveis fósseis, como a gasolina, liberando mais gás carbônico na atmosfera. Ela iria liberar apenas o que ela consumiu, enquanto que os combustíveis fósseis liberam além do que, mais gás carbônico do que já existe. Portanto, a questão ela pergunta exatamente isso. Qual seria a vantagem do uso dessa bactéria em relação à produção, em relação ao efeito estufa? E assim, torna-se verdadeiro o gabarito letra C. A questão aborda o assunto da adaptação das focas ao ambiente aquático. Antes tem um texto falando que as focas elas eram animais terrestres. No entanto, como estratégia de defesa contra predadores e também para conseguir uma maior variedade de alimentos, elas passaram a viver no ambiente aquático. Para viver no ambiente aquático, elas precisaram de algumas adaptações. Primeiro, na sua anatomia, cujas surgiram as nadadeiras, facilitando o deslocamento, e também para se adaptar à pressão, também passaram por modificações nos tímpanos, e assim não ocorre nenhum problema. Além dessas duas adaptações, também passaram por adaptações na respiração. As focas são mamíferos são animais terrestres, portanto respiram por pulmões. Em um ambiente aquático, para poder ter essa adaptação, as focas foram modificando e surgiram uma maior quantidade de vasos sanguíneos nas focas. Essa maior quantidade de vasos sanguíneos permite que ela contenha mais sangue circulando no seu corpo, o que aumenta a concentração de gás e oxigênio. Por isso, ela consegue passar mais tempo submersa, sem a necessidade de subir com muita frequência à superfície. As focas elas podem passar em torno de 20 minutos submersas. Isso se deve tanto ao aumento na quantidade de vasos sanguíneos do seu corpo, que transporta mais sangue, portanto, mais gás e oxigênio, e também uma outra adaptação. Quando submersas, elas contraem os vasos periféricos, direcionando o fluxo sanguíneo para órgãos vitais, como o cérebro e o coração. Portanto, a alternativa correta da questão seria a letra A. Na questão, ele vai trabalhar 3 acidulantes: o ácido cítrico, o ácido fosfórico e o ácido tartárico. Observe que no primeiro, que é o ácido cítrico, você tem 3 carboxilas, que são regiões, que são grupos funcionais que caracterizam os ácidos carboxílicos. E o hidrogênio da carboxila é o hidrogênio que pode sair, é o hidrogênio ionizável. E ele te fornece 3 valores de pKa. Cada pKa corresponde à ionização de um desses hidrogênios. Mas o que é que representa o pKa? O Ka é uma constante de acidez, e quanto maior o Ka, maior a acidez. Porém, na hora que você tem pKa, esse P se refere a potencial, ou seja, menos log. Então você passa a ter uma relação não proporcional, ou seja, quanto menor o pKa, maior o Ka, maior é a acidez. Então, na primeira estrutura, eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis. Na segunda, você tem o ácido fosfórico, onde eu tenho 3 valores de pKa, ou seja, 3 hidrogênios ionizáveis. E na terceira, que é o ácido tartárico, eu tenho 2 valores de pKa, eu tenho 2 carboxilas, eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Com base nos acidulantes utilizados, temos que, letra A, o ácido cítrico e o ácido tartárico apresentam 4 hidrogênios ionizáveis. Falso. Se você observar, o ácido cítrico tem 3 valores de pKa, ele é um triácido, enquanto que o ácido tartárico, ele é um diácido, tem 2 valores de pKa. Letra B. O ácido tartárico é o ácido mais fraco por apresentar um menor número de hidrogênios ionizáveis. Quando você trabalha a força de um ácido, não é pela quantidade de hidrogênios, e sim pela facilidade em liberá-los. Letra C. Regulam a doçura do açúcar, realçam o paladar e baixam o pH da bebida, o que inibe a proliferação de micro-organismos. No caso dos acidulantes, uma das suas funções é exatamente reduzir o pH, ou seja, isso vai inibir a proliferação de micro-organismos, e lembrar que os ácidos têm um sabor azedo, e na hora que você tem um azedo, você diminui a sensação da doçura. Gabarito letra C. Letra D.
O ácido cítrico é o acidulante que apresenta a maior acidez, pois possui o maior valor da constante de ionização. Que você trabalhe os valores de pKa, quem apresenta o menor pKa para o primeiro hidrogênio ionizável é o ácido fosfórico, então ele é o mais forte. Letra E. Podem provocar danos ao esmalte dos dentes por serem classificados como ácidos fortes e corrosivos. Quando você trabalha os ácidos orgânicos, o tartárico e o cítrico, eles são ácidos que são fracos. E quando você trabalha o ácido fosfórico, ele é um ácido moderado. Você pega o número de oxigênios, no caso do ácido fosfórico, e subtrai do número de hidrogênios ionizáveis. Quando a diferença for igual a 1, no caso o ácido fosfórico, 4 menos 3, 1, você tem um ácido moderado. Gabarito, letra C. O enunciado da questão cita o seguinte: o aço é uma liga metálica de vários elementos químicos, sendo os principais o ferro e o carbono. Já o aço inox é um tipo de aço contendo pelo menos 10,5% de cromo, com composição química balanceada para ter uma melhor resistência à corrosão. A figura abaixo representa a ferrugem, como a ferrugem se alastra sobre a superfície do aço. O motivo pelo qual o cromo proporciona uma maior resistência à corrosão deve-se. Esse processo é um processo semelhante ao que ocorre com relação ao alumínio. O alumínio, por exemplo, você não precisa pintá-lo, exatamente porque ele cria uma proteção natural. A primeira camada de alumínio, quando ela oxida em contato com o oxigênio, ela forma o óxido de alumínio, que cria uma camada protetora, uma camada de apassivamento que vai proteger os metais mais internos. É o que ocorre, por exemplo, quando você trabalha a questão do aço e do aço inox. O aço ele é composto por ferro e carbono, majoritariamente. O aço inox eu tenho a presença do cromo e níquel. Na questão ele cita somente a presença do cromo. E isso vai permitir criar uma camada de apassivamento. O cromo, quando ele oxida, ele cria uma camada protetora, protegendo assim o aço do processo corrosivo. Gabarito, letra B de bola. A questão nos traz uma relação da produção de energia nuclear, né? Diante de várias formas que nós temos para obter energia elétrica, a energia nuclear ela passa exatamente a ser uma das formas a qual é utilizada. Porém, isso traz uma série de discussões, principalmente levando-se em consideração seus pontos de vantagem e seus pontos de desvantagem, né? Podemos observar que uma vantagem para a utilização da energia nuclear é a mesma não liberar gases que venham, por sua vez, a interferir no efeito estufa. Assim também como elas precisarem de uma pequena área para serem implantadas. E a grande quantidade de energia que podemos obter através, por exemplo, do urânio. Porém, isso também vem a trazer grandes pontos de desvantagens, como é o caso de lembrarmos que esses produtos, né, eles passarão por muitos e muitos anos liberando radioatividade. E isso pode afetar, de certa forma, exatamente o nosso ecossistema. Então, um dos maiores desafios que existe para a utilização da energia nuclear está relacionado principalmente à sua forma de armazenamento, a dificuldade que se tem para descartar esses resíduos após os mesmos terem sido utilizados pelas usinas nucleares. Diante dessa condição, nós temos que a alternativa verdadeira para a questão está representada pela letra E. As células de combustíveis, elas podem vir a dar um grande avanço tecnológico, principalmente na indústria automobilística, uma vez que elas vêm para substituir as baterias, as quais utilizamos como geradores ou fontes de energia, mas que por sua vez fazem uso de metais pesados, aos quais vêm a poluir o meio ambiente. No entanto, essas células elas podem promover uma relação energética eficiente, contínua, e que, no entanto, não tragam malefícios ao meio ambiente, como é o caso da poluição. Nessa condição, nós passamos a verificar que as células de hidrogênio e oxigênio, elas passam a ter um funcionamento contínuo e a produção de vapor de água, que é um produto que não vem a poluir o meio ambiente. Com isso, eu passo a determinar que o item verdadeiro para a questão, referente à mesma, corresponde à letra D.